legislador ele teve uma preocupação muito grande com a despesa de pessoal, porque, na verdade, é o maior gasto da administração pública e era considerado o maior problema, né, da questão do desequilíbrio das contas públicas praticadas aí antes da lei de responsabilidade fiscal, antes da entrada em vigor. Né? Só para a gente ter uma ideia, tinha determinados municípios que gastavam mais de 100% do que arrecadava com despesa de pessoal. Então, com certeza, não teria como manter, né, esse tipo de procedimento orçamentário financeiro. Então, a lei de responsabilidade fiscal, ela estabeleceu regras, limites, prazos, entre outras regras, com relação à despesa de pessoal que a gente vai trabalhar a partir de agora. E o artigo 18, né, que é o artigo que a gente vai visualizar agora, ele já está preocupado, né, em definir, né, foi a primeira preocupação do legislador, definir o que é despesa de pessoal. Exatamente para deixar bem claro, eu estabeleci limites com despesa de pessoal. Mas o que deve ser considerado como despesa de pessoal, eu também normatizo. Por quê? Porque só assim eu não abro brecha para várias despesas de pessoal ser jogado para outros tipos de despesa e não entrar no cômputo, né? Aquele famoso jeitinho brasileiro. Então, a lei de responsabilidade fiscal ela foi muito incisiva em determinar o que deve ser considerado como despesa de pessoal. E esse artigo 18, né, ele trata exatamente dessa definição. Então, vamos lá. Para os efeitos desta lei complementar, entende-se como despesa total de pessoal. Então, olha só, gente, eu vou destacar aqui alguns pontos, ele é imenso, né? O somatório dos gastos do ente da federação com ativos, inativos e pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de poder, com quaisquer espécies remuneratórias. Então, se a espécie é remuneratória, ela vai entrar como despesa de pessoal. A ideia é vocês tentarem gravar isso, que só deve entrar para fins de apuração do limite como despesa de pessoal as verbas de natureza remuneratória. E aí são várias, como, por exemplo, vencimentos, vantagens, né? Os subsídios, que são as remunerações dos membros de poder, aposentadoria, né? Gratificações, inclusive horas extras. E também deve entrar como despesa de pessoal encargos sociais e as contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência. Então, o conceito de despesa de pessoal ele é bem amplo. Então, olha só, gente, o que deve ser considerado como despesa de pessoal? Então, vamos fazer aqui um fluxozinho para facilitar aí a visualização do que deve ser considerado como despesa de pessoal. Então, em relação à despesa de pessoal, para fins de apuração da lei de responsabilidade fiscal, tem que ser considerada, né, verbas remuneratórias, Então, as de caráter indenizatório não devem ser consideradas, somente as verbas que têm a natureza de remuneração, de salário, relativos a ativos. Então, todo mundo que está na ativa aí trabalhando, os inativos que são quem? Os aposentados também entram, né? Até o gasto com aposentado vai entrar. Também vai entrar os pensionistas. Então, até o recurso que vai para os pensionistas também são inseridos como despesa de pessoal. Geralmente, inativos e pensionistas são pagos por fundo próprio, mas mesmo assim ainda existem alguns inativos e pensionistas sendo pagos com verba do Tesouro. Essas que são pagas com verba do Tesouro, essas devem entrar. E também encargos sociais. Aqui são exemplos, né? Por exemplo, o FGTS, que é pago pelo empregador, né? Todos esses encargos sociais que são pagos pelo empregador tem que entrar. E também a contribuição previdenciária. Por que a contribuição previdenciária? Né? O fundo de previdência ele é financiado por contribuição patronal e contribuição do servidor. No caso específico, o que deve ser considerado é a contribuição patronal, que é paga com recurso do Tesouro. Aquela contribuição do servidor não entra como gasto de pessoal. Então, é só a contribuição patronal, ok? Então, qualquer gasto com ativo, inativo, pensionista, encargos sociais e contribuição previdenciária, pensando aí a patronal, deve ser inserido no conceito de despesa de pessoal para fins de apuração da receita corrente
líquida, tá legal? E sempre é importante lembrar que devem entrar as verbas de natureza remuneratória. Indenizatória não entra. Então, o que são verbas de natureza remuneratória? Que tem a função de remunerar, né? É o salário do servidor. Vencimentos, vantagens, gratificações, hora extra, tudo isso é remuneratório, tá ok? Adicionais, vantagens pessoais, por exemplo, né? A gente fica pensando aqui na vantagem pessoal, uma gratificação de titularidade, que você tem mestrado, doutorado, está ganhando, isso também entra, é verba remuneratória, entre outros, tá legal? Então, verbas com ativos e inativos estão aposentados, pensionistas, encargos sociais e contribuições previdenciárias. Aí, nesse detalhe, só a patronal, e aí os encargos sociais também, né? Claro que são só aqueles pagos pelo patrão, pelo governo, que devem ser considerados como despesa de pessoal para fins de apuração do limite, ok? Então, aqui a gente tem uma lista, né? Que, inclusive, essa lista ela é extraída do Manual de Demonstrativos Fiscais. É aquele manual que eu falei que tem que ser baixado lá no site do Tesouro, né? Porque ele traz informações adicionais à Lei de Responsabilidade Fiscal. Na verdade, ele vai demonstrar, ele vai, na verdade, estabelecer as regras para preenchimentos dos relatórios e demonstrativos que são obrigatórios aí pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, esse Manual de Demonstrativos Fiscais, o MDF, que contempla essas informações. Então, você verifica aí que a lista, né, de despesas que devem ser consideradas, né, nesse caso aqui, tá, gente? Todas essas despesas aqui são aquelas consideradas, né, que entra no cálculo do limite com despesa de pessoal. Então, todas essas despesas aqui são aquelas, né, são despesas que entram no cálculo do limite com despesa de pessoal. Então, tudo que está aqui entra. E é até interessante, né? Você tem, por exemplo, ó, adicional noturno entra, porque é verba de natureza indenizatória, 13º, férias. Então, tem a gratificação de titulação que eu falei, né? Inclusive, a participação a empregados e administradores, participação em órgãos de deliberação coletiva, por exemplo, quando o servidor participa de um conselho fiscal, conselho de administração, e ele recebe, esse dinheiro também entra no cálculo. Prêmio por produtividade também entra no cálculo, né? As famosas distribuições de lucro também entra no cálculo. E aí você tem várias outras, né, também, como os benefícios salário família, salário maternidade, né? Horas extras, soldo, que é a remuneração lá dos militares, subsídios, substituições e até as vantagens incorporadas. Então, tudo isso entra no conceito de despesa bruta de pessoal, porque vai entrar tudo aquilo que tem natureza, né, sempre mais uma vez destacando, que tem natureza remuneratória. Então, se tem natureza remuneratória, vai entrar efetivamente no cálculo da despesa de pessoal. Cuidado, tá, gente? Cai várias questões sobre isso. Eles botam lá várias rubricas de despesa, né? E você tem que saber o que deve entrar e o que não deve entrar no cômputo da despesa de pessoal para fins de apuração do limite, né? É uma das perguntas clássicas aí de provas sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal. Bom, continuando, né? Agora a gente vai destacar o que o MDF, né? É sempre importante destacar que tudo isso aqui é tirado com base no Manual de Demonstrativos Fiscais, o que não deve entrar como despesa de pessoal. Então o MDF ele fala que não deve entrar os pagamentos de natureza indenizatória, que tem como característica compensar dano ou ressarcir gasto do servidor público em função do seu ofício e os benefícios assistenciais. Então ele fala que verba de natureza indenizatória, né, tem como objetivo compensar o dano ou ressarcir o servidor público em função do seu ofício ou dos seus benefícios assistenciais. Então, ele traz lá uma lista imensa, né, que a gente está visualizando aí. Por exemplo, né, ajuda de custo, vários auxílios, né, auxílio alimentação, auxílio creche, auxílio deficiente, auxílio educação, auxílio funeral. Todos esses auxílios não devem ser considerados como despesa de pessoal, né? E também, ó, diárias, né? Muitos servidores recebem diárias. Diárias é um exemplo clássico de verba de natureza indenizatória, assim como ajuda de custo, né? Pecúlio,
Plano de saúde, serviços de saúde, vale transporte, também são consideradas verbas de natureza indenizatória. Então, só cuidado, né, para conseguir segregar essa diferença entre as verbas que entram no cômputo da despesa de pessoal e as verbas de natureza indenizatória. Essas aqui, tá, gente? São aquelas que não entram, né, são despesa que não entra no cômputo da despesa de pessoal para fins de limite. Eles contabilizam lá como despesa pessoal. Não interessa, tem que fazer um demonstrativo à parte e separar lá o que é despesa de pessoal, o que deve entrar e o que não deve entrar. Ele entrar da natureza indenizatória e remuneratória. Maravilha? Então, fica atento aí a essas observações que a gente está colocando aí para os estudos. Bom, então a lei de responsabilidade fiscal, ela também pensou no que poderia o gestor fazer para burlar, né, o montante, o limite com despesa de pessoal. Então, a primeira coisa que o legislador se preocupou foi na questão que poderia o gestor, mal intencionado, é claro, deixar de contratar via concurso público, né, e começar a contratar servidores terceirizados. Bom, então isso realmente seria uma saída que o gestor poderia ter em relação à despesa de pessoal. Mas o legislador foi esperto e estabeleceu já uma regra dizendo, olha, se essa terceirização for substituição de servidor, efetivamente vai entrar da mesma forma no cômputo da despesa de pessoal. Então, é basicamente isso que fala o parágrafo único do artigo 18. Ele fala assim, ó, os contratos de terceirização de mão de obra que se refere à substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como outras despesas de pessoal. Ou seja, apesar de ser contrato de terceirização, a contabilização será no elemento específico, que é o elemento 34, que contempla as outras despesas de pessoal. E todo gasto contabilizado como outras despesas de pessoal vai ser inserido, tá, gente? No cálculo, entra no cálculo do limite com despesa de pessoal. Então, não adianta o gestor deixar de contratar um servidor concursado para botar terceirizado, porque esse contrato de terceirização ele também vai ser computado como outras despesas de pessoal e vai entrar no cálculo do limite legal da despesa com pessoal, ok? Então, olha só, mais uma observação aí, sempre lembrando que eu gosto de trabalhar com informações oficiais, né? Então, geralmente, meu texto, ou ele é tirado da própria lei, ou tirado do MDF ou do próprio MCASP. Maravilha? Então, olha só o que fala o MDF. As despesas relativas à mão de obra, constante dos contratos de terceirização, empregada em atividade fim da instituição, ou inerentes a cargos funcionais abrangidos pelo respectivo plano de cargos e salários do quadro de pessoal, serão classificadas no elemento de despesa 34, outras despesas de pessoal, decorrentes de contrato de terceirização. Então, é esse elemento 34, tá, gente? Elemento de despesa, onde são contabilizadas essas terceirizações que devem ser computadas como despesa de pessoal. Então, como o próprio texto diz, né, essas despesas devem ser incluídas no cálculo da despesa de pessoal por força do parágrafo 1º do artigo 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, aqui, ele tenta, o MDF, nessa informação extraída do MDF, no Manual de Demonstrativos Fiscais, ele tenta, de alguma forma, exatamente conceituar o que deve ser contabilizado como terceirização, que se refere à substituição de servidor. Então, se for terceirização da atividade fim, entra como despesa de pessoal. Se for terceirização de função que está no plano de cargos e salários do quadro de pessoal doente, também entra como despesa de pessoal. Só para a gente ter uma ideia, né? Vou dar aqui um exemplo. Por exemplo, no município do Rio de Janeiro, há uns anos atrás, não tinha um cargo auxiliar de creche. Não tinha esse cargo no quadro de pessoal. E aí, se o município contratasse auxiliares de creche, via contrato de terceirização, não seria enquadrado como despesa de pessoal a princípio. Aí, recentemente não, há um tempo atrás, foi criado o cargo de auxiliar de creche. Então, hoje,
dentro da estrutura de pessoal do município do Rio de Janeiro, tem o quadro de auxiliar de creche. Então, por acaso, se por algum momento agora, mais à frente, o município, depois da criação do cargo, quiser contratar via terceirização auxiliares de creche, via contrato de terceirização, essa terceirização vai entrar como despesa de pessoal, porque vai se enquadrar nessa substituição de servidor ou de empregado público. Maravilha? Então, se for substituição de atividade fim de atividade está no plano de cargos, entra como despesa de pessoal para fins de apuração do limite. Maravilha? Então, é isso que a gente tem que visualizar. E o próprio MDF, né, ele vai trazendo algumas informações adicionais que eu destaquei aqui para vocês, para a gente fazer essa segregação, essa separação, entender mais esse conceito de que terceirização deve entrar como despesa de pessoal. Então, a LRF não faz referência a toda a terceirização. Não é toda a terceirização que vai entrar, mas apenas aquela que se relaciona à substituição de servidor empregado público. Assim, não são consideradas no bojo das despesas com pessoal. Então, não devem ser consideradas terceirizações que se destinem à execução indireta das atividades, que simultaneamente. Então, ele deixa aqui bem claro o que não deve entrar. Qual é a terceirização, né, que não deve entrar no cômputo da despesa de pessoal. Isso aqui conforme o Manual de Demonstrativos Fiscais. Toda aquela terceirização que sejam acessórios, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem a área de competência legal do órgão, atividade e meio, na forma de regulamento, tais como conservação, limpeza, segurança, vigilância, transporte, informática, quando esta não for atividade fim do órgão ou entidade. Cooperagem, recepção, reprografia, telecomunicações, manutenção de prédios, equipamentos e instalações. Então, essas terceirizações, em regra, são consideradas terceirizações de atividade meio, limpeza, conservação, segurança, vigilância. Então, elas não devem ser computadas como despesa de pessoal. Tá legal? Então, funciona assim. Outra terceirização, que não sejam inerentes às categorias funcionais abrangidas por plano de cargos do quadro de pessoal do órgão ou entidade, salvo expressa disposição legal em contrário. Então, o que ele está dizendo aqui é que se tem no quadro de pessoal aquela função, seja atividade fim ou atividade meio, a terceirização vai entrar. Aí não tem como, porque está no quadro a substituição de servidor. Ah, mas está no quadro, mas era atividade meio. Não interessa, está no quadro. Então, essa terceirização vai entrar como despesa de pessoal. Ok? E por último, não caracterizam relação direta de emprego, como, por exemplo, os estagiários. Então, o professor Teixeira avisou, se cair em prova, estagiário entra como despesa de pessoal, pelo menos, de acordo com o que está aqui no MDF, não deve ser computado como despesa de pessoal, porque não caracteriza relação direta de emprego. Tá legal, gente? Então, ficar atento aí no que deve ser considerado como despesa de pessoal e o que não deve ser considerado como despesa de pessoal e gabaritar, acertar essa questão e conseguir a sua aprovação. Bom, vamos dar prosseguimento aí, né, nos estudos, e a gente vai falar, gente, cuidado toda a atenção do mundo, que a gente vai falar aí do ponto mais cobrado em provas de concurso, e quando o tema é lei de responsabilidade fiscal. Sem dúvida nenhuma, eu posso falar que o tema mais cobrado em provas sobre lei de responsabilidade fiscal são exatamente esses limites que a gente vai estudar agora. Então, cuidado com esse tema, tenta efetivamente gravar esses percentuais. Para fim de concurso é importantíssimo ter essa tabela na cabeça para conseguir acertar, gabaritar a sua prova. Então, olha só, gente, primeira coisa que eu quero destacar é que a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela estabeleceu limites, primeiro, totais. Então, cada ente tem um limite total com despesa de pessoal. Só que não é só esse limite total que foi estabelecido, também tem limites individuais. Então, cada poder tem o seu limite individual e tem dois órgãos constitucionais. Um é o Tribunal de Contas, que foi inserido no limite do Poder Legislativo, e o outro é o Ministério Público, que foi colocado limites específicos só para o Ministério Público. Então, vamos lá fazer essa visualização, né? Mas aí dependo mais de você do que de mim para gravar esses percentuais. Então, olha só. Primeira coisa, então, a destacar que os limites são União, para Estado, município, e lembrar que sempre que a União fala de Estado, ela também fala de Distrito Federal, tá bom? Então, só cuidado com esse detalhe.
Olha só, gente, para a União, limite 50%. Então, a União ela pode gastar com despesa de pessoal 50%. Sempre importante lembrar, tá, gente? Da receita corrente líquida. E estados e municípios um pouquinho mais, 60%, também sempre da receita corrente líquida, ok? Agora, esses são os limites totais, 50% da União, 60% para o Estado, 60% para os municípios. Porém, existem limites de poderes. Então, a gente tem lá o poder legislativo, poder judiciário, poder executivo, e tem o Ministério Público, que tem um limite separado. E o Tribunal de Contas, como tem uma teoria, né, que fala que ele não está associado a nenhum poder, para fins de lei de responsabilidade fiscal, o limite do Tribunal de Contas está junto com o limite do Poder Legislativo. Então, para fins de lei de responsabilidade fiscal, o Tribunal de Contas está junto do limite do Legislativo. Bom, gente, os percentuais mais complicados de gravar, né, são os que são decimais, né? Então, eu quero são os que são mais cobrados em prova. Então, eu quero toda a atenção aqui para o limite da União, porque o Legislativo da União mais Tribunal de Contas pode gastar 2,5% da receita corrente líquida. Judiciário, 6%, já é mais fácil, porque o Judiciário, inclusive, é 6% para o Judiciário Estadual e para o Judiciário da União. Então, pensou em Judiciário, pensa assim, sempre em 6%. E lembrar que o município não tem poder judiciário, ok? O Executivo, né? Então, pensando agora no Executivo, o Executivo também tem um percentual muito difícil de gravar, né? 40,9%. É um número difícil, por isso que é muito cobrado em prova. E olha só, né? Para dificultar mais ainda, né? No Estado é 49%. Então, 40,9% para a União e 49% para os estados. A gente tem aí uma diferença aí que pode gerar uma dúvida, mas sempre pensando que os números decimais estão todos eles concentrados na União, ok? E para o município é um pouquinho maior, 54%. No caso do Ministério Público, também um número quebrado e bem pequeno, né? Quase 0,5%, é um pouquinho mais de 0,5%, né? 0,6 para o Ministério Público. Já para o Ministério Público Estadual, da União, 0,6, 2%, e no município não tem Ministério Público. Então, não tem como efetivamente eles cobrarem, né, limite do Ministério Público. Se cobrar pegadinha, já sabe que não tem, ok? Então, ficar atento a esses detalhes. Então, lembrar desses limites, tá, gente? Eu sei que eu estou aqui tentando aqui dar uma frisada em umas coisas mais complexas, mas em questão de gravar limite depende muito de vocês na memorização desses percentuais. Sempre importante lembrar que tem um limite total e tem um limite por poder. Só que o Ministério Público está separado e o Tribunal de Contas está inserido no limite do poder legislativo. Agora eu tenho algumas observações que eu quero aqui fazer para vocês. Bom, então vamos fazer a nossa primeira observação sobre os limites, né, conforme lá o texto da Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa observação 1 que está aqui, ó, nos 49%, né, do Estado, entre o Executivo e para o Tribunal de Contas, porque esse número ele pode variar. Porque conforme a gente visualizou aqui, ó, visualiza aqui no parágrafo 4º do artigo 20, que fala assim, ó, nos estados em que houver Tribunal de Contas dos municípios. Então, a primeira coisa que eu quero destacar para vocês, que são estados, não são, por exemplo, o Tribunal de Contas do município, são o Tribunal de Contas dos municípios, que é aquele órgão que só tem, que é aquele órgão estadual que fiscaliza município, que atualmente só tem na Bahia, Goiás e Pará. Bagope. Então, Bahia, Goiás e Pará, eles têm Tribunal de Contas dos municípios. Então, nesses estados, existem dois tribunais, o Tribunal de Contas do Estado e o Tribunal de Contas do município. Como do Ceará foi extinto, né, só ficou agora Bahia, Goiás e Pará. Então, só nesses 3 estados que tem 2 tribunais. Os percentuais definidos nas alíneas tais e tais serão, respectivamente, acrescidos e reduzidos de 0,4%. Então, gente, nesse caso específico, né, nesses estados aqui, em que houver Tribunal de Contas do município, que é Bahia, Goiás e Pará, você tem o Poder Executivo com menos 0,4, então o limite vai cair para 48,6%, e o limite do Poder Legislativo mais Tribunal de Contas do Estado, né, de 3 passa para 3,4%. Então, basicamente, né, a gente tem aí uma redução do Poder Executivo e uma ampliação do Poder Legislativo mais Tribunal de Contas em decorrência desses estados ter 2 tribunais. Só cuidado, tá, gente?
que não é o Tribunal de Contas do município, né, que existe no município do Rio de Janeiro e município de São Paulo. É o Tribunal de Contas dos municípios, que existe tanto na Bahia, quanto Goiás, quanto Pará. Então, esses 3 estados têm 2 tribunais. Um para fiscalizar o estado e outro para fiscalizar todos os municípios. Maravilha? Então, é a primeira observação a se fazer aí. A segunda observação está no limite da União. Porque a União tem esse limite, né, difícil de gravar, 40,9%. Só que 3% desse valor vai para o pessoal do Distrito Federal, Roraima e Amapá. Lembrar que o governo federal, né, a União, tem que bancar aí despesas, algumas despesas de pessoal do Distrito Federal, também de Roraima e Amapá. Então não entra, né, no cálculo dos limites, esse recurso que é pago pela União não entra no limite que é pago pelo Distrito Federal, Roraima e Amapá, só da União. E nesse caso, ó, esse limite de 3% do Poder Executivo Federal fica dividido da seguinte forma, né? É um percentual bem 2,35 centésimos, né, para o Tribunal de Justiça, uma parcela 0,92 para o Ministério Público, 0,60 para o território de Roraima, 2,73 para o território de Amapá e 2,2 para a despesa de pessoal do Distrito Federal. Então, lembrar que dos 40,9% da União, 3% são destacados para as despesas que a própria União é obrigada a pagar, tanto com o Distrito Federal quanto com os ex-territórios e agora estados, né, de Roraima e Amapá. Maravilha? Isso por determinação constitucional. E a terceira observação é que nos poderes legislativo e judiciário, que são formados por diversos órgãos, os limites serão repartidos entre seus órgãos de forma proporcional à média das despesas com pessoal em percentual da receita corrente líquida verificada nos 3 exercícios financeiros imediatamente anteriores à publicação desta lei. Então, gente, só para lembrar, né, a lei foi publicada, a LRF foi publicada no ano de 2000. Os 3 exercícios anteriores a gente pode visualizar aqui, né, 1999, 1998 e 1997. Então, são os 3 anos anteriores. E como o Poder Legislativo e o Poder Judiciário têm vários órgãos, por exemplo, né, se você pegar lá o Poder Legislativo da União, tem o TCU, tem a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Se aplica essa regra que a gente está estudando aí. No Poder Judiciário Federal, tem vários tribunais, né? Tribunal Superior, STF, STJ, Tribunal Superior do Trabalho, de Justiça, etc., e vários tribunais. Então, como é feita a divisão do limite, né, total entre esses órgãos? Com base, aí sim, na média em percentual da receita corrente líquida do valor que era gasto nos 3 anos anteriores à LRF. Então, por exemplo, vou botar aqui um exemplo. O STF, por exemplo. Vamos supor que em 99 o STF gastava 1% da receita corrente líquida. Em 98, ele gastava 1%, ou 1,5%, vamos supor. E em 97 ele gastava 0,5%. Aí a pergunta agora, a partir de 2000, qual seria o limite do STF? Então, nesse caso específico, né, sair aqui da tela para facilitar, né, porque realmente comigo aqui na frente fica difícil. Então, nesse caso específico, olha lá, como são as médias dos 3 últimos anos, você tem que fazer a média, somar tudo isso aqui vai dar 3, divide por 3 para fazer a média, o limite dele atual seria 1%. Então, nesse caso, a média aqui dos 3 últimos anos dá 1%. Então, a partir de 2000, o limite do STF foi de 1%. Agora, como se chegou nesse 1%? Exatamente através dessa regrinha da média dos 3 últimos anos em percentual da receita corrente líquida dos gastos com despesa de pessoal. Maravilha, turma?